Graça e paz. Deus é bom. Quem crê que Ele está aqui? Fé tem ação correspondente. Fé não é dizer eu creio. Aí qualquer pessoa pode dizer. Você chegar ali no meio da rua, crê em Deus, a pessoa pode dizer creio. Pode até dizer não. Mas geralmente, fé. Fé tem uma ação que vai corresponder ao que eu falo. Amém? Qual seria a nossa ação agora? Já que a gente saiu de casa, a gente veio para cá, a gente está num culto que a gente está comemorando mulheres. Sabemos que a história das mulheres não é tão romântica assim. Não adianta a gente florear. Até o dia 8 de março, ele não vem de uma cena romântica. Ele vem de muita dor, de muita luta, de muito sofrimento. A mulher, na maioria das vezes, é muito usada, pouco amada, pouco respeitada, pouco considerada. Transtornos de ansiedade são muito mais em mulheres. A carga também é maior. Tantas atribuições são dadas às mulheres. E a gente, às vezes, até gosta de ouvir guerreira. Mas não é fácil corresponder. Porque os filhos, para quem tem, esperam uma mulher de você. Esperam a mãe. Para quem tem maridos, eles esperam uma mulher, esposa, feminina, dona de casa, ajudadora ou escambau. Para quem já foi frustrado, decepcionado, tem que lidar muitas vezes com culpas, com análises. Se muita igreja hoje que critica divórcio, por exemplo, dissesse saiam as divorciadas, saiam os divorciados, saiam o segundo casamento, muita dessa poeira hipócrita religiosa tinha que se acabar. Nós conhecemos um Deus que falam para nós quando somos crianças. E depois nós vamos crescendo e vamos querendo nos aperfeiçoar nele e conhecê-lo. Oséias, todos os profetas instigam a gente a conhecer e prosseguir. Hoje, dia, vamos dizer, 8 de março, mais 14 de março, vamos dizer que o mês é da gente. E eu sei que Deus nos escolheu essa tarde, mas não foi só Ele que escolheu, nós decidimos. Porque teve gente que Ele escolheu e não veio. Não veio porque se deixou vencer por outro compromisso. Não veio porque passou da hora, porque tem gente distraído mesmo. E não veio porque não quis. Volição. O próprio Deus respeita as vontades. Diga, mas eu estou aqui. Diga, é hoje. Diga, eu vou receber. E eu, de verdade, passei uma semana muito cheia de coisa. Estamos muita coisa. Planejava, me sentava, tudo eu pensava para hoje. E quando eu não recebi quase nada, eu comecei a rir. Porque eu aprendi a confiar no poder que opera em mim. Esse poder me diz que quando eu estou fraca, eu sou forte.
esse poder diz que é o poder de ressurreição que vivificou Jesus dos mortos. Então, ele também pode vivificar o meu corpo mortal, se for necessário. Esse poder diz que eu posso alcançar a sua vida, independente do que você acha, pense de mim. Esse poder, ele é atraente e ele é repelente. Ele atrai quem quer o cheiro de Deus e ele repele quem não quer transformação. E essa é a pergunta de hoje de tarde. Você quer ouvir mais uma ministração? Ou você quer que esse poder, eu acho que todo mundo aqui é crente, que está dentro de você, transforme você? A vida é uma jornada. É uma jornada. Começa lá no útero. Aliás, antes da concepção, Deus já sabia da gente. E ela vem. E se a gente fosse fazer uma linha do tempo da história da mulher, a nossa fé tinha uma ação maior correspondente em Cristo Jesus. Porque foi Ele que mudou a nossa história. Somente Ele acreditou em nós o suficiente para que nós pudéssemos dizer, somos mulheres de Cristo. Nenhuma outra pessoa nessa terra, se você ouvir o que determinados filósofos, o que determinados estudiosos, cientistas dizem sobre a mulher, é terrível. Sabíamos que na Bíblia, nem no censo a gente entrava. Não valíamos nada. Até ele chegar. Mas sabe que ele chegou e tem muita gente que ainda está procurando ele? Tem gente que procura ele nos lugares errados. Tem gente que procura ele para pedidos errados. Vamos ver se nós, nessa tarde, crescemos mais. Então, eu quero honrar cada mulher que chegou aqui, antes que eu comece a ministrar. Parabenizar você pelo seu dia. Dizer que, como você, eu também tenho orgulho de ser mulher. Quando eu era espírita kardecista, não. Quando eu era kardecista, eu dizia assim, na outra eu quero vir homem. Sempre disse isso, todo mundo sabia. Lá no centro, onde eu secretariava, eu dizia sempre, quando eu vier, eu venho homem. Era um objetivo meu. Porque eu dizia, pai, muita coisa ruim em cima de mulher. Menstruação. O povo falava da menopausa, na época eu não atingia, né? Hoje já sei o que é. Enfim, é tanta coisa que eu dizia assim, eu quero ser homem, mas é muito fácil ser homem. Esse cara não faz nada. Sabe? Nem aqueles homens caçadores que saía para caça. Tem mais. Agora as mulheres são as caçadoras. A maioria. Cadê? Porque no começo não era assim, né? O homem saía para a caça, era bonitinho. A mulher ficava em casa e ela cuidava. Mas a gente foi querendo se emancipar, a gente foi querendo lugar, a gente foi conquistando lugar e se ferrando. Hoje em dia, os homens se escoram tudo nas mulheres. Por bom que seja, por bonitinho que seja. Mas quando a gente sai de perto, parece que é tudo desorientado. E quando agradece, ainda bem. E quantas padecem? Então, aqui tem uma mulher que vai falar, não da vida dela, que se fosse, vocês iam passar a noite aqui, mas aqui tem uma mulher que veio de um útero frio, viu, gente? Útero frio é uma designação psicológica para o pior lugar onde a criança fica. É uma hospedagem gelada. Eu vim de lá. E sou quente, fervorosa.
cheia de calor humano e força de Deus. Pergunta para a tua irmã que está perto, quem fez isso? Diga Jesus Cristo. Eu saí do útero frio, olha, que eu não sou idiota. Eu sou crente, mas idiota não. Então, eu passei por tudo que é rejeição e abusos. Eu sofri. Sofrer é viver, viver é sofrer, sofrer é viver, sofrer é viver, viver é sofrer. Mas é melhor viver e sofrer, sofrer e viver que ter de morrer. Porque Deus não quer que eu morra. Agora não. Está necessitando de mim para nada lá no céu. Para nada. Os anjos estão fazendo o que eu podia fazer. Os galardões eu posso receber em qualquer tempo. Então, ele precisa de mim aqui na terra. E ele precisa de você. Então, se tem algum pensamento aí, que eu tivesse morrido, vá, deixa logo no lixo. Põe logo no lixo. Por quê? Não serve. Não serve. Eu vou ler um versículo de Romanos, só porque eu achei bonitinho mesmo, sabe? Para linkar com algumas coisas aqui e entrar no tema do culto. Honrando as mulheres, eu queria pedir, antes que eu me esqueça, Marília e Luciana, fiquem em pé, por favor. Vocês podem aplaudir essas meninas? Elas, junto com outras, mas quando um é honrado, todos são, as outras também estão honradas, organizaram, embelezaram e ainda me lembraram um negócio que eu tinha prometido e me esqueci hoje. Entendeu? E glória a Deus que Marília ativou minha memória. O corpo de Cristo é assim. Pode sentar. Você vai ouvir um pouquinho de Romanos, mas só para eu mostrar para você algo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, diga paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que versículo tremendo. Tudo quanto outrora foi o quê? Escrito. Foi escrito para quê? Para que a gente saiba que é pela paciência e pela consolação das Escrituras que nós vamos ter esperança. É profundo demais. Dá um seminário esse versículo. Mas como a gente vai entrar no outro tema, eu quero que você diga assim, pela consolação das Escrituras. Então, diga para a pessoa que está para o seu lado, cuidado para não buscar consolo no colo errado. Mulher tem mania de muitas vezes buscar consolo no colo errado. É pela consolação das Escrituras. Então, tu já sai daqui hoje sabendo desse segredo. Você já sai daqui, aí escreve, aí quem escreve, guarda na memória, pela consolação das Escrituras. A Escritura é consoladora. Então, ela não açoita ninguém. Ela consola. Amém? Eu vou dizer só isso, porque nós vamos lá dar uma passadinha no Salmo 139, nós não podemos deixar de passar nele. O Salmo 139 é considerado o coroamento dos salmos. Ele é como se fosse o salmo de muitíssima beleza, onde encerra muitas verdades. O livro de Salmos é um livro de poesia.
Então, no Salmo 139, tem a pergunta que no nosso cartaz marcou: para onde de ti fugirei? Então, amadas, isso é muito importante. Porque brinque, ou fale verdade, ou fique indiferente, ou se zangue, ou se acalme. De qualquer forma, na vida da gente há momentos de fuga. Na ciência, quando nós nos deparamos com uma situação, nós temos 3 opções. Ou nós enfrentamos, ou nós recuamos, ou nós evitamos. Então, nós temos sempre opções. E a Bíblia considera isso. E nessa consideração, nós vamos ler, todas nós. Nós vamos fazer uma coisa que é bem arcaica, mas funciona. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu leio um versículo, vocês leem outro. Mas, em nome de Jesus, não leia o texto somente. Põe um neurônio aí no que você está lendo. Centre. Faça como uma oração. Não faça como é só um corinho. Não, não é corinho, coisa nenhuma, não. É para a gente entender um pouco. Porque a gente passa por cima. Ele é mais bonito cantado. A gente gosta de ouvi-lo cantado. Mas a gente vai entrar nele. E Deus ainda tem, depois dele, algo mais a nos acrescentar. Agora, se você veio para esse lugar hoje, eu quero dizer para você um segredo. Você não tem vida secreta. Ninguém tem vida secreta. Isso aqui é só eu e eu. Ninguém sabe, Deus sabe. Não existe vida secreta com Deus. Nenhuma de nós. Amém? Então, essa consciência você já tem que ter aqui. A outra consciência, nós vamos pegando à medida que formos lendo. Mas vamos fazer primeiro a leitura. Amém? Podemos começar? Estão animadas? Eu estou no culto de mulher, minha filha. Eu já estou cheia dos homens dessa igreja dizer que são mais animados do que a gente. Isso tem que acabar, tá ouvindo? Nós temos que empatar. Porque eles ficam assim, o tempo todo dizendo que são mais animados, mais isso, mais isso. E vocês também conhecem. Amém. Amém. Não precisa dessa pose toda, não, viu? Vamos perder a pose um pouquinho e vamos ser mulher de verdade. Aleluia. Tem coisa entalada demais na vida do povo. O povo tudo entalado com as coisas. Hoje é dia de desentalar. Senhor, tu me sondas e me conheces. De perto? Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Legal, né? Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Só um minuto, vou dar um ré nesses 5. Tu me cerca por trás, passado. Diante, futuro. Sobre mim, presente. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Profundo abismo, Sheol, isso é inferno mesmo, viu? Não tem lugar. Ele
nada impede a presença dele. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Está escuro? Para ele não. Na escuridão da noite há o brilho do dia. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Percebe que isso aí não disse ultra é frio, crente? É. Não tem dito, se tua mãe te aceitou, tu fizestes, independente. Quem quer, acredita. Quem não quer, vagueia, traumatiza, adoece. Vamos lá? Pergunta a pessoa que está perto de tu. Sabe mesmo? Responda com sinceridade para você. Se sua alma sabe. Porque quem está dizendo que a alma sabe aqui não é você, não. É Davi. Você está só lendo. E a Bíblia, enquanto você só lê, ela é um texto. Enquanto você só lê, ela é um texto. Quando você aplica esse texto à sua vida, ela é a palavra de Deus para você. Então, não é a tua alma que sabe muito bem, não. Tem alma aqui que pode estar perdida, sem saber de nada. É a alma de Davi. A minha alma sabe muito bem. A alma de Davi sabia. Aí a pessoa lê a minha alma, sabe muito bem e se engana. Não. Se soubesse, não tinha tanta doença de alma. Se a alma soubesse muito bem, não tinha tanta gente almática. Davi sabe. Agora, eu sei. Quando eu digo, poxa, Davi sabe, também sei, vem para mim isso. E eu começo a dizer à minha alma, ei alma, se aquieta. Eu começo a falar com a minha alma. Eu começo a dizer para ela, fica na tua alminha linda, renova, porque eu estou te renovando pela palavra calorosa do meu Redentor. Então, não se engane quando você disser, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É Davi que está dizendo. Você só diz quando você aplica isso na sua vida. Senão você está lendo o texto. E a Bíblia sem a unção é texto. Você tem que aplicar na sua vida. Não é porque Davi disse. É porque Deus inspirou Davi dizer, eu creio no que está escrito e eu aplico na minha vida. Essa é a diferença. Aleluia? Vocês estão aprendendo? Então vamos continuar. Esse teceste é bordado. É detalhe. Pode ler. Leia o 15. Os teus olhos me viram.
A substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Agora, sabe, queridos, deixa eu parar um pouquinho aqui para dizer uma coisa para você, antes de você ir para o subsequente. Aqui está dizendo algo forte. Aqui está dizendo, os teus olhos me viram quando eu era uma substância ainda sem forma. Imagine o olhar de Deus para a gente hoje. Quando a gente, com uma tristeza, uma dor, Deus não está me vendo. Como fica o coração? Se você sabe que você me ama, por exemplo. Eu amo a pastora Graça, eu a amo, eu gosto dela, tudo. Aí, de repente, eu chego para você, Débora, eu não estou confiando que você me ama. Como é que você se sente? Arrasada, triste. Porque eu estou dizendo que eu não confio no teu amor. E você acha que aquele que viu a gente, quando a gente era não tinha nem forma, fica feliz quando a gente fica... Estou esquecida de Deus. Nós magoamos o coração do Pai. E nessa tarde, é tarde de pedir perdão. É tarde de restauração. Eu não quero mulher nenhuma aqui para dizer que a pregação foi bonita. Eu quero mulher aqui para dizer que eu fui transformada. A minha oração todos os dias, Senhor, não deixa ninguém vir para essa igreja só para vir, não. Deixa não. Só deixa se for para ser transformado. Não adianta uma igreja a mais na cidade. Não é para isso. Se os contassem, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Você imagine os pensamentos de Deus ao nosso respeito. E num dia, numa dúvida, a gente anula tudo. Sabe esse projeto aqui que diz, os meus dias foram todos contados e escritos, eu posso provar a você, por diversos livros, por diversos versículos, que nem todos eles são cumpridos. Porque nós abortamos os planos de Deus quando queremos. E não me vem dizer, porque quando Deus quer, quer. Porque isso é determinismo. E determinismo anula livre arbítrio. E Ele nos deu livre arbítrio. Ele nos deu opção de escolha. Ou você acha que Ele planejou Judas ser Judas? Não tem teologia maldita que me faça acreditar que o meu pai planejou Judas para traição. E os dias dele estavam contados no livro. Mas ele criou, na soberania dele, ele escolheu livre-arbítrio. Está aí a árvore do conhecimento do bem e do mal, não come dela não. Está aí caminho de vida e caminho de morte, não vai caminho de morte não, escolhe vida. Sempre foi assim. Um versículo não anula todos os outros princípios da Bíblia. Não se tira um texto do contexto. Amém? Aprender Bíblia é você deixar de ler texto. É você se inserir na história. É você entender que é para hoje. Oh, meu Deus, vai dar tempo. Eu não quero demorar muito. Vamos lá, pode ler o subsequente. Eles se rebelam insidiosamente, ou seja, enganosamente contra mim. E como teus inimigos falam malícia.
Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Quando você lê esses versículos aqui, do 19 ao 22, você diz, eu estou no outro salmo. É ou não é? Porque você vem numa pegada. Você vem numa linha. Aqui sai tudo do eixo, minha gente. Parece que tem outra conversa no meio de uma conversa. Mas deixa eu te dizer que é a mesma conversa. Por que a mesma conversa? Isso aqui é chamado imprecação. É como se fosse abertura para uma maldição. Abertura para algo que Davi está dizendo. O mesmo ódio que você tem do ímpio, eu também tenho. O que você odeia, eu não posso amar. A abominação que você tem do pecado. Como eu sei que você me conhece meu interior, me entreteceu no ventre, fez tudo, me criou, me formou, eu não posso comungar com nada que você não comunga. Eu odeio do mesmo jeito. Pronto. Amém? Nunca mais você vai ler sem entender isso aí. Amém? Aí, quando ele se volta para isso aí, ele diz a frase categórica. Sonda-me. Conhece o meu coração? Prova-me. Conhece os meus pensamentos? E o outro? Olha que tremendo. Se a gente fosse dividir isso aqui sistematicamente, a gente vê que do 1 até o 6, ele vai falar da onisciência divina. Do 7 até o 11, ele vai falar da onipresença divina. Do 12, do 13 até o 16, até o 18, ele vai falar da onipotência divina. Depois ele entra na imprecação. Depois que ele analisa, olha, primeiro ele analisa ele mesmo. Primeiro ele começa exaltando Deus. Tu me sondas, tu me conheces. Ainda a palavra não vem à minha boca. Depois que ele para de olhar Deus, ele chega nesse versículo aqui, a partir do 19, e ele começa a olhar o mundo, o ímpio. E ele começa a falar coisa. E depois que ele começa a falar essas coisas, ele olha o mundo, fica com ódio do que vê, mas ele não ficou com o dedo apontado para lá. Ele voltou imediatamente para ele. Quando ele viu o lixo lá, ele disse, ei, peraí, me sonde também para ver se eu tenho alguma corrinha desse lixo aí. O grande problema é que a gente quer ser limpo demais. A gente quer ser muito perfeitinho. A gente nunca tem defeito. Somos maravilhosos. E às vezes a gente é ruim até para a gente mesmo. A gente sai dando sim para todo mundo, dá não para a gente. A gente se deixa levar por um olhar, às vezes até de outra mulher, amiga da gente, que devia nos ajudar, olha para a gente com inveja. Ou tu acha que toda mulher que tu se arruma, que ela chega e está linda, está te achando bonita? Se não. Mulher, bichinho, que precisa ser unido. Os homens são tudo unidos. Até porque não presta, eles se unem. Feito Torre de Babel. Mulher tem uma mania de criticar a outra. De invejar a outra. Misericórdia. E o diabo ganha com isso. E Davi, quando olhou o mundo assim, ele disse, espera aí, o negócio lá fora é feio. Mas será que esse lixo não está em mim também? Então, hoje é tarde da gente saber o que é que a gente pensa que vai esconder de Deus. Porque a gente esconde medo de Deus, insegurança, tristeza, mágoa. Não tem uma frase que as pessoas oram assim, Senhor, tu sabes. Eu acho isso, sinceramente, quando alguém ora perto de mim essas coisas, eu fico com vontade de rir. Peço perdão a Deus de que estou pecando e sai de perto. Quando começa, Senhor, tu sabes. Sabe mesmo, bonita. Sabe o que tu quer que ele saiba e sabe o que tu não quer que ele saiba.
Eu sou dura comigo. Eu não tenho meio termo para qualificar meus erros, não. Quando eu erro e o Espírito fala comigo, eu sou rápida. Eu vou para os pés dele e digo, papai, dancei bonito, me ajuda aqui, me levanta aqui. Porque eu aprendi que ele me viu quando eu não existia. E que eu posso cumprir o plano dele nessa terra. E nenhuma mulher do Senhor é fraca, exceto Keira. Tenho certeza que na vida de vocês já venceram tanta coisa. E por quê? Se aparecer outra coisa, essa é pior. Essa eu não vejo. Você acha que Deus mudou? Ele é o mesmo, ele sempre será. Agora, ele trabalha com uma coisa: fé. Ele não vai se mover porque tu precisa. Deus não se move por tua necessidade. Senhor, eu estou precisando de um emprego, vou me mover. Não, ele se move pela fé que você tem, que vai arranjar um emprego. Senhor, eu preciso ganhar essa causa. Não, ele não vai se mover porque você precisa ganhar uma causa. Ele vai se mover porque você tem fé, que o Salmo 9 diz, ele sustenta a minha causa e o meu direito. É assim. Ele não se move porque eu estou tristinha, ele quer me alegrar, que ele não é palhaço. Ele se move porque eu li na palavra dele, alegrai-vos do Senhor, outra vez digo alegrai-vos, regozijai-vos. Eu digo, Senhor, estou triste, mas a ordem é me alegrar. Eu vou me alegrar. Ele não se move porque eu quero que ele se mova. Ele se move porque eu digo, Senhor, eu creio na justiça celestial. Aplica. Amém? E amados, Davi olhou para Deus, Davi olhou para o mundo, mas Davi olhou para ele mesmo. A vida de Davi teve movimento. Pega a pessoa que está perto de você e diga, é bom você se movimentar. Agora, eu não estou interessada se essas mulheres lindas, maravilhosas que chegaram aqui hoje de tarde, já sabem que Deus sabe tudo. Quem sabe? Levanta a mão. Todas sabem? Mas eu não estou interessada. Isso é uma notícia muito simples. Para que eu quero saber se tu sabe que Deus sabe? Porque se tu acredita ou se tu não acredita, Ele sabe. Então não me interessa o que tua opinião. Não me interessa. Mas uma coisa eu quero saber. Por amar cada uma. E por ver Jesus em cada uma. E por saber que quando eu olho nos teus olhos, eu estou olhando com os olhos de Jesus. Uma coisa eu quero saber. Você tem desejo de ser transformada? O seu desejo é vencer as batalhas da vida ou ser transformada? Se o seu desejo é vencer as batalhas da vida, eu vou frustrar sua esperança hoje. Não funciona. Isso é palestra de automotivação. Que vai durar 3 dias, 4 dias, porque a palavra motivação é ensinada errada por aí, viu? A palavra motivação é motivo mais ação. Você tem um motivo e uma ação. Não é ninguém alegrando você, não. O que Deus quer saber hoje é, você quer ser transformada? Quer ser vaso na mão do oleiro? Quer deixar ele moldar? Ei, tem coisa que não é o diabo, não. É Deus te provando. Ou você acha que não existe provação? Tem coisas que é o diabo. E você tem que discernir. Se é o diabo, quando é o diabo é fácil, minha gente. Quando é o diabo, a gente, Satanás, ora, em nome de Jesus, funciona. Mas quando é provação,
tem que vir para a consolação da palavra. Tem que vir para o confronto. Tem que vir para o movimento. Quem foge, para onde fugirei? Quem foge, foge de algo. Quem foge, foge de alguém. Quem foge, foge de algum lugar. De quantas pessoas você já fugiu, ou tem fugido, ou está fugindo? De quantos lugares você fugiu, ou quer fugir, ou está fugindo? De que coisa você foge? De que assunto você foge? Você fala sobre tudo, mas esse assunto não. Porque se você falasse esse assunto, você desmorona. Então você está fugindo. Para onde eu fugirei? Eu não tenho lugar. É uma perseguição. Mas não é uma perseguição de condenação. É uma perseguição de amor. Eu te atraí com cordas de amor. Eu te amo. Eu transformo. Eu sou Deus. Não tem situação que eu não veja. Não tem situação que eu não saiba. Não tem impossível que eu não possa resolver. E nesse movimento, Davi se rende. Sem rendição, não há milagre. Diga, sem rendição, não há milagre. Diga, eu quero permitir que Deus transforme o meu coração. E eu vou rapidinho na vida de uma mulher, rápido. Nós vamos passar uns 15 minutos para terminarmos. Eu vou falar de uma mulher que no mundo árabe, ela é muito mais respeitada e honrada do que Maria. Ela não tem muito significado aqui, assim, a gente estuda pouco. Mas no mundo árabe, ela é como se fosse Maria. Porque ela é mãe de parte dos árabes. Eu estou falando de Agar. Eu estou falando da serva de Sarai. Que na época não tinha nem o nome de Sara. Nem Abraão, era Abrão e Sarai. Ela era uma serva egípcia. E naquela época, quando a patroa, a senhora do escravo, não podia ter filho, ela podia, era por lei permitido, que ela desse a serva para dormir com o marido dela, para dar filho. E pasmem, o filho da criada passava a ser filho da patroa. Era lei. Estamos falando de um tempo onde Sara era Sarai. Abrão ainda era Abrão. Estão comigo? Isso está no livro de Gênesis, no capítulo 16. Eu tinha muito o que falar, muito o que explicar. Mas um dia, Sara quis apressar a promessa. Deus tinha prometido um filho. Quando ela viu que não, ela colocou Agar para dormir com o marido dela. E aqui começa uma história que essa guerra toda que vocês estão vendo aí, não vem de outro lugar. Começa por aqui. Esse ódio que muita gente tem do povo árabe, eu vou provar que biblicamente não é bíblico. Deus tem plano para Israel? Tem. Mas Deus é Deus de árabes também. Jesus morreu por árabes também. Porque tem um povo evangélico que olha como se fosse... Não. Biblicamente. Também tem o amor de Deus. Porque Deus é amplo. Deus é maravilhoso. Eita, eu gosto de quebrar biscoito. Aqui em 16 de Gênesis, eu disse 16 e abri em outro, mas eu venho para cá, gente. Glória a Deus. Estão comigo?
Estão aprendendo? Por quê? Lembra que eu li Romanos e que diz que o que foi escrito para a nossa aprendizagem? Então, pronto, vamos aprender um pouquinho com essa mulher, rapidinho, porque não tem muito tempo. Mas eu já falei, e eu quero dizer que com essa leitura eu quero que você reforce a ideia. Diga comigo, Deus sabe tudo. Diga, Deus está em todo lugar. Diga, Deus me criou intencionalmente. Então, você tem que dar uma resposta para ele. Você disse que Deus sabe tudo, que Deus lhe criou intencionalmente, disse que Deus está em todo lugar. Agora você responda para ele, Senhor, eu quero me transformar. Se você não mudar nada em você, nada na sua vida muda. E essa mulher, depois que concebeu, ela foi por sua senhora desprezada. E Sara disse a Abraão que levasse ela. Humilhou. Eu estou contando, vocês podem ler em casa Gênesis 16, para a gente não perder tempo. E aí, quando essa mulher estava no deserto, errante, ela saiu perdida. Se você chegar aqui no versículo 6, Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da presença. Minha gente, pensa comigo, qual era a culpa que essa mulher tinha? Ela era uma escrava. A mulher Sarai diz, vai dormir com meu marido. Ela vai. Era legal. Aí vem para cima dela. Foi ela que criou esse problema? Foi Sara. E aí ela saiu pelo deserto. Mas o 7 é tremendo. Todas as vezes que você lê na Bíblia, anjo do Senhor, é uma teofania. Teologicamente, o próprio Deus. Jesus, que existia com Deus antes da fundação do mundo, o anjo do Senhor. Não como Cristo da redenção, mas como Deus, Filho. E é a primeira vez na Bíblia que a expressão anjo do Senhor aparece. Para uma escrava desvalorizada e abandonada. E aí, ele achou junto a uma fonte de água e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vem para onde vai? Diga, Deus sabe tudo e ainda quer que eu responda. Isso é ironia, minha gente. Acabei de ler o Salmo 139, acabei de dizer tudo. Aí Deus chega e faz, ei, para onde tu vem, para onde tu vai? Não pense que sua linguinha calada, sem falar com o papai, resolve nada, não. Porque ele diz, de onde você vem? Para onde você vai? O que é que você quer na sua vida? Você está entalada? Você não sabe falar? Você tem que responder. Lembra? Ação correspondente? Diga, eu amo minha pastora. Aí, ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Gente, se eu fosse pregar só sobre esses 2 versículos, ia ser maravilhoso. Pelo seguinte, deixa eu dizer uma coisa para você. Percebe que Deus perguntou, de onde você vem? Mas antes ele disse, Agar, o quê? Serva de Sarai. Ou seja, Agar, tu sabe quem tu é? Tu sabe que não é essa pessoa errante, não? Tu sabe que é serva de Sarai? E tu sabe, Agar? Aí ela responde, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Humilhação, minha irmã. A gente muitas vezes passa. Que se fosse para desabafar, ela dizia, daquela praga que me deixou aqui. Eu dizia, né, gente? Não sei você, eu sou mais.
Não. Minha senhora humilhou. Quando ela disse isso, o anjo do Senhor, volta para tua senhora. Humilha-te. Aí tem gente que não quer sofrer humilhação. Pois não vai viver muito, não. Porque o povo gosta de humilhar. E às vezes a gente se ferra. E às vezes a gente até humilha também os outros, de vez em quando. Porque a gente também não é tão santa assim, não. Sem querer, a gente humilha. Mas eu não queria. Mas humilhou. A gente é humilhado. Mas eu li na Bíblia, que não é um texto, eu li e apliquei na minha vida. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Mas não é para ficar humilhado. É para que em tempo oportuno Ele vos exalte. E você vai lançar sobre Ele. Se eu lançar isso daqui, minha filha, pode machucar as meninas lá atrás. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado. E ela volta. Mas ela volta com uma promessa. Eu vou multiplicar a tua descendência. Nada de raiva de árabe. Não foi o diabo que criou o árabe, não. Foi Deus. Eu vou multiplicar a tua descendência. Você vai dar à luz um filho, você vai chamar Ismael, porque o Senhor te acudiu na sua aflição. Eu não sei o que é que o Senhor quer gerar na sua vida hoje de tarde, mas se você chegou aflita aqui, Ele vai gerar algo poderoso. Ele vai ser entre os homens como jumento selvagem. Aí você está vendo de mantê-lo, né? Essa coisa aí vai ter que parar um dia, mas isso é Apocalipse, a gente não vai entrar agora em escatologia. É isso aqui. Ele vai ser como um jumento selvagem. Ele vai ser contra todos, a mão de todos contra ele. Ele habitará fronteira. Vai estudar a geografia dali? A todos os seus irmãos. Então, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que vê. Aleluia! Eu vou contar até 3 e você vai abrir sua boca e gritar. Tu és o Deus que vê. 1, 2, 3. Ela botou o nome em Deus. É o Roi. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Diga, eu vim nesse lugar, nessa tarde, para olhar para aquele que me vê. Não é para a pastora Graça, é para aquele que me vê. Ei! Aleluia! 21 para a gente terminar. Chega no 21. Depois que Isaac, o prometido, nasceu, Ismael foi caçoar de Isaac. Teve lá aquelas brigas de menino. E aí, a partir do versículo 8, quando Isaac nasceu, que foi dado o banquete, Sara, já era Sara aqui, ela viu que Isaac caçoava de Ismael, né? Então, ela novamente chegou para Abraão. Aqui já Abraão, rejeita essa escrava, rejeita seu filho. O filho dessa herdeira não será. O filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. O que eu gosto da Bíblia é porque mostra o defeito desse povo tudinho, né? Porque o povo fala de Sara só como santa. Os errinhos de Sara aqui aparecendo. Tudo, eu gosto da Bíblia por isso. Mostra os errinhos tudinho, que é para quando a gente vê os da gente, a gente dizer, Senhor, perdoa-me como perdoou Sara, perdoa-me como perdoou Rebeca, perdoa-me como perdoou Davi, Senhor, perdoa-me. Aí eu duvido o diabo ficar jogando culpa e condenação em cima de tu. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão.
por causa do seu filho. Aí Abraão foi se consultar com Deus. Qual foi o que Deus disse? Não te pareça isso por mal, por causa do rapaz e por causa da serva. Atende Sara em tudo que ela disser. Porque por Isaque será chamada a tua descendência. Deus não desvia a promessa. A promessa de Deus não era Ismael. Sara criou Ismael. Quantos Ismael a gente cria na vida da gente? Quantas vezes Deus promete Isaque e na impaciência, na busca, na falta da busca, da paciência e da consolação, a gente gera Ismael. Só que Deus não voltou atrás na promessa dele. Ele disse, você vai obedecer a Sara. Olha Deus mandando não obedecer a mulher. Conta isso aí para o marido em casa. Ah, não é só tu que manda não, Deus mandou aqui. Entendeu? Eles são tudo machistas, só eles. E aí o que aconteceu? Deus disse, eu não nego a minha promessa é com Isaque. Agora eu não vou abandonar Ismael. Porque aí você vê o atributo da misericórdia. Então ele disse assim, uma grande nação, mas também, olha, conjunção adversativa, mas também, porém, contudo, todavia, entretanto, mas também do filho da serva, farei uma grande nação, por ele ser teu descendente, ou seja, Ismael, Abraão, eu vou te honrar. Então, árabe tem a ver com Abraão, viu? Para com essa historinha aí de só Israel. Olha para o mundo árabe. Paz Israel. Amém. É bom. A Bíblia diz que a gente tem que pedir. Mas pede pelos árabes também. Amém? Aí, estou terminando. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Aqui eu fiquei com raiva de Abraão. Gostei dele, não. Olha o que foi que o Caba fez. Tomou pão e um odre de água. Colocou nas costas dessa mulher. Deu o menino, despediu. Ela saiu errante pelo deserto. Esse cara era do deserto. Ele sabia que, o pai da fé sabia que com um odre de água não ia durar muito não, minha gente. Quantas vezes nos jogam errantes? Nos desertos. Eu já fui jogada nos desertos da vida, errante. E, de verdade, teve dia, não foi, filha, que eu procurei o odre de água, não tinha, não. Eu tive que crer para cavar o poço. E crer para ter água no poço. Na vida não é assim. De vez em quando, errante, sofrendo. Acabou-se a água. Ela colocou o menino debaixo dos arbustos. Afastando-se, foi se sentar. Defronte, a distância de um tiro, ou seja, perto, mas não tão perto para não ver o menino morrer. E aí, ela começou a chorar. Ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu. Dessa vez ele não ouviu a voz de Agar. A Bíblia diz no 17, a voz do menino. O menino tinha promessa de Abraão, linkado. E aí, o anjo não apareceu. O anjo falou do céu. Olha o privilégio dessa mulher. Minha gente, não apareceu, não. O céu se abriu e Deus falou com ela. Deus sempre teve prazer em levantar gente desvalorizada, acabada, acabrunhada, sofrida. E sempre abate o soberbo. Sempre foi assim. O céu abriu, Deus falou com ela e disse, o que é que você tem, Agar? Minha gente, isso é ironia. Oxi, o homem fala lá do céu e pergunta, o que é que tu tem? Ele não sabe tudo. Ele não
vê tudo. Ele não tem tudo na mão dele, ele não cria tudo. Pergunta para a pessoa perto de você, o que é que você tem? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Ei, aleluia, eu creio na salvação dos árabes. Abrindo-lhe Deus os olhos. Olha que misericórdia, olha que amor, olha que cuidado, olha que zelo. A mulher estava no deserto, perdida, triste, pronta para morrer com o menino de sede, abandonada. Entrou numa confusão do nada, por ser escrava. Quantas vezes entramos em coisas que não queríamos? E quando olhamos, estamos... Tem coisa na vida que é colheita. Plantamos ruim, colhemos ruim. Mas tem coisas que vêm provar a nossa fé. E ela ficou assim. E diz o 19, abrindo-lhe Deus os olhos. Viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. O 21 vai dizer que eles formaram vida lá, porque habitando no deserto de Parã, com sua mãe, casou a sua mãe ele com uma filha, uma mulher da terra do Egito. E aqui, eu vou perguntar uma coisa para você. Você está escondendo alguma coisa de Deus? Porque se você tiver, ele está dizendo, eu já sei. E eu estou aqui. Porque eu sou o Deus que vê. Porque eu sou o Deus que sabe. Porque eu sou o Deus que eu criei você. Eu sou o Deus que eu entreteci você. Eu sou o Deus que nunca lhe desamparei. Eu sou o Deus que quando a vida pregou sustos em você, eu fui o sorriso para você contemplar. Eu sou o Deus que quando as ameaças do inferno cercaram você, eu cheguei e disse, eu sou a tua liberdade. Não existe amarras que eu não possa quebrar. Eu sou o Deus que quando desacreditaram de você, quando disseram que você nem você direito você era. Eu sou o Deus que eu valorizei você. O Deus que fez você entender que você não nasceu mulher por acaso. Foi intencional. O Deus da honra, Niselma, da transformação, da mudança, da força. O Deus da força. O Deus do colo. O Deus que levanta. Eu já sei. Assim diz o Senhor. Eu já sei. Eu já vi. Eu te fortaleço
com a minha destra fiel, te entreteci e te chamei. Conheço tudo. Ilumina o teu viver. Receba o teu coração. Sim, você vai me servir. Poderosamente você vai me servir. Restaurada para restaurar, cuidada para cuidar, levantada para levantar. Libera. Espírito Santo, você é responsável por esse toque. Somente você. Do jeitinho que ela tem tratado com você. Sem alarde, na sua serenidade. E como ela me constitui autoridade sobre a vida dela, eu quero falar com você, diabo. Aqui tem um princípio respeitado pelo céu e pelo inferno, que é o espírito da submissão e da autoridade. E eu apresento a causa dela agora como minha. Eu tomo a causa dela como minha. Apresentando em juízo essa causa, submissão e autoridade. Eu testemunho isso na vida dela com a minha vida. Que se abra o céu. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão, e o fogo não te queimará. Somente com os meus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu orei por você ontem, moça. E chegou um tempo de decisão, de determinação. Não perde mais tempo, não. Não perde mais. O caminho é sem volta. Levante-se. Levante-se. Porque Ele tem atraído com cordas de amor, Ele tem falado. Peça ajuda. Administre o tempo. E entregue-se totalmente. Para você ver a glória de Deus. Funciona. Glória a Deus. E assim o Senhor fala conosco, Ele fala com todas nós aqui, não é só... Às vezes Ele fala com uma pessoa especificamente, mas sabe, queridos, quando Deus está falando, você pode receber. Tem coisas que pode respingar em você. Socorro, esses dias que você está... É socorro, é? Não, é socorro. Esses dias que você está vindo aqui, o pouco que você tem recebido da palavra, ela tem ampliado, assim, em você coisas que você nem tem ideia ainda. Nem tem ideia. Mas sabe quando luz começa a chegar, a palavra começa a falar não como texto, mas como vida, e você começa a descobrir, está dentro, está aqui, despertai. Não é tempo da mesmice. Despertai. Você tem o que dar. Nós somos mulheres do Senhor.
Rosi, tu tens uma missão. Que essa semana, naquele dia que a gente conversou rápido, eu vou dizer só uma frase que eu falei. Que eu disse, o meu cuidado é com o reino do Espírito. Lembra? Só isso. Dá para entender, né? Tu não está ali. Tu és um excelente profissional. Meu filho costuma te elogiar como profissional. Ele tem uma admiração ímpar por você. Mas tua missão é muito espiritual. E tem que ter ajuda. Não é meramente profissional. E tem coisas que o que sustenta é um fio. Um fio. Mas o Senhor acredita em você. E eu vou impor as mãos para que os olhos espirituais abram mais. Amém? Eu não preciso multiplicar, Senhor, minhas palavras. Você abriu os olhos de Agar. Os olhos de Rose são abertos, ela é tua. Mas tem coisas que ela pode influenciar mais, espiritualmente falando. Tu sabes o que eu tenho orado, o que eu tenho pedido, o que eu tenho visto. E o que eu tenho entendido, o que você tem compartilhado. Então faça de coração agora, para o coração dela. Faça de espírito para espírito. Em nome de Jesus. E à medida que você se levanta nisso, do outro lado, coisas serão erguidas, concluídas, vistas e revistas. Você pode ficar em pé, por favor, bem quietinha. Se puder colocar uma musiquinha aí de sonda, de alguma coisa. Eu quero que cada uma de vocês diga, Senhor, me transforma. Mairan, que essa seja a sua oração diária. Tainá, que essa seja a sua oração diária. Peça a sua transformação agora. Peça ao Senhor. Deixa Deus te alcançar. Ele quer tocar em você. O poder dele está aqui. O Espírito está querendo tocar você. Ele lhe sonda. Pensa em tudo que você ouviu. Agar não ficou desprezada. Não tem força de desprezo maior do que a força do Pai que te ama. Não carregue frustração. Corra da solidão, venha para os braços do Pai. Venha para os braços do Pai. Ele quer te abraçar. O que é que você tem escondido dele? Pode ser o que for. O que você tem escondido dele? Ele está dizendo, ei, eu já sei, filha minha. Filha minha, eu estou aqui. Eu nunca te deixei. Eu nunca te desamparei. Tu tem me buscado.
Eu não te deixei. Eu não sou Deus de estações. Eu sou do ventre. Eu não deixo uma palavra minha cair por terra. Aviva. Aviva o dom de Deus que há em ti, mulher. Desperta, mulher. Levanta-te. Não precisa ser guerreira para o mundo. Porque nele você é fortalecida. Ele não te explora. Ele não te usa. Ele não te valoriza só pela tua utilidade. Ele te ama. Aquieta a tua mente. Descansa nele. Ele é o teu refrigério. O teu alívio. Dorme melhor. Ele é o Senhor. Ele é Jesus do Salmo 139. Ele é Deus do Salmo 139. Para onde fugireis, Senhor? Não, um dia perguntou Jesus, vocês querem sair? Eles disseram, não, Senhor, para onde iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Permanecei. Fincai. Fincai. Está estabelecido. É desde a fundação. Transformação. Cura. Sente aí, sinta. É por fé. Mas a sua fé toca seus sentimentos. Toca suas emoções. Resista aos pensamentos errados. Levante-se para levantar outras. Cure-se para curar outras. Acredite em você como o papai acredita. Desperta os dons de Deus que há em ti. Mulheres. Feliz vida com Jesus. Não é feliz dia. O dia passa e às vezes o dia vira noite. Mas na escuridão da noite brilha o sol da justiça. Brilha Jesus. Essa é a graça de ser filha de Deus. Herdeira de Deus, co-herdeira com Cristo do trono da graça. Todo nome maldito, rejeição, humilhação, divórcio, separação, solidão, enfermidade, injustiça, medo, insegurança. Todo nome maldito submete-se ao nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome poderoso de Jesus. Ele vive, Ele reina, Ele me vê. Diga, Ele me vê. Aleluia. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, se enxergue. Porque Deus é você. Agora lembre-se de uma coisa. O Deus que vê é o Deus que ouve. E H também ouviu. Aleluia.